Meus irmãos, com a paz do Senhor, oremos. Maravilhoso e bendito Deus, agradecemos, Pai, por este momento solene aqui na Tua casa. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio que nos concede e pela alegria, Senhor, de poder adorá-lo, exaltá-lo e magnificá-lo. Pai eterno, nós agradecemos pela Tua presença. Louvamos o Teu nome, Senhor, por todas as Tuas maravilhas, pelos benefícios, ó Deus, materiais e muito mais, Pai, pelos benefícios espirituais, pela salvação, pelo perdão, pelo batismo com o Espírito Santo, por todas as riquezas espirituais da Tua graça. Louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra, que, ó Deus, neste momento irá ser ministrado aos nossos corações. Pedimos, Pai, que mais uma vez venha falar aos nossos corações. Usa, Pai, o Teu servo como instrumento nas Tuas mãos, para que as nossas necessidades sejam atendidas pela ministração, Senhor, da Tua inerrante, infalível palavra. Pai celestial, que nós possamos nos edificar, ó Deus, na Tua palavra, alicerçar, ó Deus, a cada dia a nossa vida e o nosso comportamento, Senhor, no fundamento da Tua santa palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha ao encontro das necessidades, Pai, que são múltiplas entre nós, mas o Senhor conhece uma a uma. Pai, pedimos por cada família aqui representada, que a Tua bênção seja sobre todos e que nós possamos, Pai, sair daqui renovados pelo poder do Teu Santo Espírito. É o que pedimos, Pai, agradecidos no precioso nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Aproveitando que estamos todos de pé, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35 ao 41, somente 6 versículos. Diz assim a palavra de Deus: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Podeis assentar. Agradeço a Deus por esta oportunidade que Ele concede a cada um de nós, de nessa noite estarmos aqui na sua casa, para juntos meditarmos na sua palavra. Hoje é o culto de ensinamento, em que todos vêm para aprender a palavra do Senhor. Nós estamos aqui a pedido do pastor Jurandir, agradeço a ele a confiança, e estamos aqui nesta noite, sob a misericórdia do Senhor. Nós não somos nada, não somos ninguém, somos pequenos, mas gostamos de estudar a palavra de Deus, e aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, eu quero trazer para os irmãos. E se eu pudesse, nessa noite, colocar um tema nesse estudo, nessa meditação, eu queria dizer para você: não desanimes, Deus está no controle. Deus está no controle. Já ouvimos louvores nessa noite. Eu costumo pregar pouco, né?
trabalho mais com os irmãos na área do ensino, mas sempre que me é dada a oportunidade, eu oro antes ao Senhor, pedindo para que o Senhor confirme aquilo que Ele tem colocado no meu coração, porque eu não quero dizer para a igreja aquilo que seja algo do meu intelecto, algo do meu conhecimento, algo que os irmãos estão cansados de saber, algo que não traga nada para os irmãos chegar e dizer, olha, eu fui lá hoje e não aprendi nada, né? Se os irmãos saírem daqui nessa noite dizendo, eu aprendi isso, uma coisinha, eu já estou satisfeito, porque nós estamos aqui para aprender de Jesus, e o primeiro que precisa aprender sou eu. E nós estamos nessa noite, vimos as irmãs cantando, que nada pode calar um adorador. E depois a irmã Laodiceia também cantou, dizendo que Tu és fiel, Senhor, ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel a mim, ainda que a figueira não floresça. Então, creio que vem de encontro com aquilo que o Senhor colocou realmente no meu coração nessa noite. Nós temos, na nossa luta diária, no nosso jornadiar do dia a dia, temos tempestades, temos lutas, e o próprio Jesus nos prometeu, quem esteve na escola dominical no domingo, viu que o Jesus não prometeu uma vida de bonança, uma vida de tranquilidade, mas uma vida de aflições. O próprio Jesus disse que nesse mundo, quem haver deixado pai e mãe, vai sofrer, e quem não deixar pai, não deixar mãe, por amor dele, não é digno dele. Então, nós estamos no dia a dia, sujeito a estas tempestades. Muitos dizem hoje, sujeito a andar no deserto, sujeito a andar no vale, né? E o próprio Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o próprio Paulo depois em Romanos, ele ensina que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele está certo, nem a morte, nem a vida pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, se nós estivermos em Cristo, pode vir a luta que vier, pode vir a tempestade que vier, nós haveremos de vencer. E queria meditar com os irmãos 4 características dessas tempestades que vêm para nós. Primeiro, elas são inevitáveis. Não tem como o crente evitar a luta. Essa luta sempre vem. Eu, vendo na internet ontem, vi uma mensagem que eu até gostei, né? Dizendo que quando Deus nos prova, Deus nos aprova nas nossas provas, o diabo vem e fala, ó, eu quero a repetição dessa prova. A gente faz uma prova, Deus nos aprova, como quem estuda, né, faz uma prova, a média é 5, né? O pastor Heleno está fazendo faculdade aí, né, Heleno? A média já passou? Já passou, quer dizer, já foi aprovado. Mas imagina se o senhor, se chegasse o diretor e falar, não, você passou, mas eu quero testar de novo o seu conhecimento disso aqui. E o diabo faz isso conosco às vezes. E muitas vezes, quando nós reprovamos, quando nós não reprovamos, nós às vezes queremos até agradecer que passamos aquela luta, mas o que acontece? Às vezes Deus nos dá outra prova maior ainda. Você faz uma prova de matemática, de equação do primeiro grau. X mais Y é igual a 14, né? X mais Y é igual a 14, e X é igual a 14 menos Y, né? Então, X é igual a 7. Então, X é 7, Y é 14, Y é 7. 7 mais 7, 14. Foi aprovado. Aí, de repente, foi aprovado? Foi. Vem uma prova mais difícil. Aí vem uma prova de equação do segundo grau. X2 mais AB mais C é igual a 36. Aí você tem que calcular o quê? Calcular a raiz quadrada, tem que fazer a potenciação. De repente você passa para o segundo grau, você vai fazer logaritmo. Você vai fazer uma faculdade, se é de faculdade de Direito, você vai estudar Direito Civil, Processo Civil, e a prova vai sendo cada vez mais difícil. E depois, quando você forma, você vai fazer o exame da ordem dos advogados.
Aí que veio o problema, né? Aí você vai responder, você estudou 5 anos em 100 questões em 4 horas de prova. Então são inevitáveis, na vida secular e na vida do crente também. O próprio escritor aos Eclesiastes, ele nos diz lá no Eclesiastes 9:2, que tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Acontece a todo mundo, todas essas tempestades acontecem. Não pensa você que, a partir do momento que você aceita Jesus, a coisa vai mudar? Não, a coisa vai tentar ser mais pesado ainda. Porque nós somos provados, diz o salmista, foi bom ter sido afligido, para quê? Para que aprendesse os teus estatutos. O profeta, se eu não me engano, Isaías, ele fala, eu te provei como a prata no crisol. Quem trabalha com joia aqui, sabe como que se prova o ouro, né? Passa ele lá no cadinho, né? Faz aquela fogueira lá, faz o fogo lá, uma temperatura muito alta para o ouro se fundir, e dali tira a escória, para sair um ouro puro. Assim nós somos provados para quê? Para que lá na frente nós glorificamos o nome do Senhor e sejamos aprovados. O próprio Tiago fala, bem-aventurado é o varão que sofre a tentação, porque quando ele for provado e aprovado, ele receberá a coroa da vida. Nós vimos no trimestre passado, na escola dominical, nas cartas da igreja, as cartas para a igreja da Ásia, né, as 7 igrejas do Apocalipse, todo final Jesus promete alguma coisa para o anjo da igreja, mas ao que vencer, farei coluna do templo do meu Deus, ao que vencer eu farei que assente no trono do meu Deus, ao que vencer eu vou dar uma pedrinha branca, ao que vencer eu falei comer do maná escondido, mas tem que vencer. E para vencer tem que ter luta. Ninguém tem vitória se ele não tem luta. Então essas tempestades, elas são inevitáveis. Segundo, elas são imprevisíveis. Ninguém sabe quando a luta vem. Os discípulos estavam com Jesus no monte, né? No capítulo 4, Jesus ensinou eles as parábolas, e Jesus disse para eles, vamos passar para o outro lado. E eles pegaram um barco e foram atravessar o lago de Genezaré, ou também o mar de Tiberíades, ou o lago de Genezaré, né? Que é o mesmo nome, mar da Galileia. Todos os 3 é a mesma coisa. Esse mar de Genezaré, quando os irmãos vêem falar mar, pensam que, e essas ondas que açoitavam o barco dos discípulos aqui, e o barco quase se enchia de água, e um vento muito grande, pensa-se logo no mar, né? Porque os irmãos conhecem o mar e sabem quando se levanta aquelas ondas, né? Chegaram a ver o tsunami, né? Os irmãos imaginam essas ondas, né? Mas o lago de Genezaré, ele não é um mar de água salgada, e ele não tem onda, ele é um lago de água doce. E diz o Orlando Boyer, da pequena enciclopédia bíblica, editada pela CPAD, que esse lago é um lago de água doce, ele mede 40 km de comprimento por 20 km de largura, e as águas dele não tem mais do que 50 metros de profundidade. É um lago de água doce. E ele é cercado pelas colinas de Golã. E mais ao norte está o Monte Hermon. E o Monte Hermon, ele vive sempre com o seu pico cheio de neve. As temperaturas são baixas. E no mar da Galileia, nas colinas de Golã, porque ali está próximo do deserto, e é abaixo do nível do mar, é calor, temperatura quente. Então há esse descompasso térmico. E quando isso ocorre, os ventos que formam no norte do Monte Hermon vêm e, em contato com essas montanhas, ele não tem onde escapar. Nas colinas de Golã, pastor Jonas deve ter passado por lá, viu isso aí, né? Não é isso, pastor? E esse vento faz essas ondas.
e essas ondas começou a açoitar esse barco. E Jesus estava no barco dormindo. Diz essa tradução aqui, na tradução que eu li aqui, alguma tradução não fala isso, né? Outra tradução, essa tradução diz que Jesus estava dormindo sobre um travesseiro. Aí os discípulos vão lá e vai acordá-lo, né? Senhor, não se te dá que pereçamos? O senhor não está vendo nada, né? O senhor não está vendo o que está acontecendo? O senhor não vai fazer nada? E nós, como eu disse para os irmãos, que essas tempestades são imprevisíveis, nós temos um episódio na Bíblia também que foi algo imprevisível também na vida de um servo de Deus. Ele não esperava que isso acontecesse na vida dele, que é o servo Jó. Ele era justo, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Diz a Bíblia que ele orava pelos seus filhos, levantava de madrugada, e se ele pensava que os filhos dele pudessem ter cometido algum pecado, ele orava pelos filhos dele, pedindo perdão pelos filhos dele. De repente, um dia, ele vê tudo cair por terra, toda a sua riqueza, tudo que ele tinha, perdeu os seus filhos, perdeu o seu gado, os seus camelos, suas cabras, seus jumentos, todo o seu gado, suas ovelhas, e ficou sem nada. E de repente também surgiu na vida dele uma doença. A Bíblia não fala que tipo de doença que é essa, não fala o nome. Alguns acham que é elefantise, outros falam que é uma lepra, mas diz a Bíblia que é uma chaga dos pés até a cabeça. Os irmãos, imagina o nosso amigo Jó, homem justo, reto, temente a Deus, pelo que a Bíblia diz, ele era muito rico, ele tinha 1000 camelos. Os irmãos, imagina se naquela época camelo era animal para fazer transportes, hoje ele seria como se fosse o dono da Itapemirim, o dono da aviação Cometa de hoje, por todo esse transporte que ele fazia ali naquela região. E ele perde tudo isso, e com aquela chaga, diz a Bíblia que ele vai para um monte de cinza, e ali naquele monte de cinza ele coça as suas feridas com um caco de telha. Os irmãos, imagina essa situação de um homem reto, temente a Deus, justo, rico. Se ele era rico, andava bem vestido, todo mundo conhecia ele, com certeza na terra de Uza ali, todo mundo conhecia Jó. E vê ele nessa situação, a ponto de 3 amigos virem para condoer-se com ele, e quando viram, chegaram de longe, e ficaram vários dias olhando aquela cena e nem podia chegar perto dele, com dó de Jó. Aí Jó, ele diz lá em Jó 3,25, porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que me receava me aconteceu. E assim também é conosco. Quando nós menos esperamos, vem na nossa vida uma enfermidade, vem na nossa vida uma crise financeira, vem na nossa vida um divórcio, um sequestro, um roubo. Hoje na nossa realidade aí, né? Os irmãos estão vendo aí, acontece muitos roubos aí, que o ladrão chega na casa, limpa tudo que a pessoa tem, deixa a pessoa trancada, às vezes até sem roupa. Tudo isso pode acontecer com qualquer um de nós. Nós estamos sujeitos a essas coisas, né? E essas tempestades também são inadministráveis. Mas por que elas são inadministráveis? Porque se eu pudesse vencer a minha própria luta sozinha, eu sozinho vencesse essa luta que Deus me manda, eu ia achar que eu que era poderoso, como dizem alguns, né? Eu tenho crédito com Deus. Você coloca Deus na parede, você determina e Jeová faz, mas não é assim. Não é eu que administro, não é eu que faço, né? Nós vemos um episódio na Bíblia que Deus queria livrar a Israel da mão dos midianitas, e encontra um jovem chamado Gideão malhando trigo no lagar, que não era um lugar de malhar trigo, era lugar de pisar as uvas e fazer vinho.
mas ele estava ali para fugir, para esconder dos midianitas, porque diz a Bíblia que os midianitas chegavam como gafanhoto, limpavam tudo que eles tinham, acabavam com todo o mantimento que eles haviam plantado com as suas plantações. E Gideão estava lá, falou: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Senhor, se o Senhor está dizendo que eu sou varão valoroso, então por que sobreveio tudo isso para nós, né? Para quê? Para que Israel aprendesse que Deus era Deus, que aquilo que sobreveio a eles é porque Deus queria ensiná-los que Ele era Deus e que o Deus dos midianitas não era Deus. Eles estavam adorando outros deuses, e quando Deus fala para Gideão: eu vou livrar vocês, mas convoca o povo. E ele toca a buzina, e diz a Bíblia que vieram 32 mil soldados para ajudar Gideão. O Senhor falou: não, é muita gente. Se você for para a guerra com 32 mil homens, você vai falar que foi você com sua força que venceu. Fala aí que quem é covarde, quem tiver medo, pode ir embora. 22 mil foram embora, só ficaram 10 mil. Falou: não, ainda é muita gente. Você vai falar que foi você que livrou, mas eu quero mostrar para você que é eu que livro, porque do Senhor é a guerra, né? Aí Gideão Deus manda que Gideão leve aqueles soldados para o rio e manda que eles bebam água. Aquele que bebesse água e abaixasse e ficasse lá tranquilão bebendo água, esse podia ir embora. E aqueles que abaixassem e tomassem água olhando se o inimigo viria, né? Esse colocasse a parte. Só 300 fez isso. Então 9.700 foram para casa, só 300 ficaram com Gideão. Senhor, então agora, com esses 300 você vai. E Gideão, com medo, né? Mas será que é o Senhor mesmo que vai livrar? Senhor, eu vou fazer um teste com o Senhor, eu vou fazer prova com o Senhor. O pastor Joel hoje falou aqui de fazer voto, né? É bom fazer voto e é bom fazer prova também com o Senhor. O próprio Deus fala para o povo de Israel: depois provai-me nisso, se eu não vos abrir a janela do céu. O salmista fala: provai e vede que o Senhor é bom. Então às vezes nós podemos provar ao Senhor. E Gideão faz essa prova com Deus: eu vou colocar um novelo de lã em cima do telhado, se amanhã cedo o telhado estiver seco e o novelo estiver molhado, eu sei que é o Senhor que vai me livrar. Diz a Bíblia que ele foi lá, pegou aquele novelo, espremeu o novelo e encheu uma taça de água, e em volta estava seco. Falei: mas não está bom ainda, né? Vou fazer mais uma prova. Aí fez uma prova ao contrário: eu quero ver amanhã, se amanhã o novelo estiver seco e o telhado estiver molhado, é realmente que o Senhor vai livrar a Israel. Chegou lá, aconteceu, e assim ele foi. E ele foi, resumindo, o tempo é curto, foi para a batalha, tocou buzina, acendeu tocha, e não houve necessidade que usasse espada. Os próprios midianitas, um se voltou contra o outro, e foi grande a vitória que Deus deu para o seu povo. É assim que o Senhor quer fazer conosco às vezes. Nós pensamos que vamos vencer pelas nossas forças, pensamos que vamos vencer pelos nossos méritos, mas nós vencemos pelos méritos da cruz do Calvário. Jesus disse que estaria conosco e nos daria vitória. E outra coisa, quarto ensinamento: essas tempestades, elas são pedagógicas, elas vêm para nos ensinar. Os discípulos andavam com Jesus e não conheciam quem era Jesus, tanto que eles perguntam no final, né? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Perguntaram certa vez, Jesus perguntando para os seus discípulos: o que dizem aí os filhos desta terra, que é o que eu sou? Ah, Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, aí outros dizem que o Senhor é Jeremias, porque Jesus tinha as características de Jeremias, um pouco chorão, né? Um pouco condoído pela destruição de Jerusalém. Jesus parecia Elias, que fez aquela guerra com os profetas de Baal. Jesus também, um dia Jesus chega no templo e encontra lá o povo vendendo pombos, fazendo a casa do Senhor de comércio. Ele pega umas cordas, faz um azorrague e sai batendo em todo mundo ali, né? E lembrando disso, uma vez lá em Minas Gerais, meu pastor estava pregando esse assunto, né? E perguntou para o meu avô, né? De vez em quando Jesus não era bom, não, né, Orlando? Aí ele respondeu: de vez em quando Jesus é meio ordinário, né? Ele disse que Jesus era meio ordinário porque Jesus havia batido, mas aquilo ali, o que Jesus fez foi pelo zelo da casa, né? Os próprios discípulos entender naquele episódio que Jesus fez de aquele azorrague expulsar aqueles que vendiam pombos,
bater neles com corda, eles entenderam lá do Salmo que Jesus disse: o zelo da tua casa me consumirá. O que Jesus estava querendo era zelar pela sua casa, né? E aqui, essa tempestade veio para ensinar para os discípulos que Deus é aquele que está no controle de tudo. Deus, muitas vezes, aí fora se crê em feitiço, se crê em mau agouro, né? Se crê em mal olhado, mas o crente não crê nessas coisas. Por quê? Porque ele sabe que maldição não pega em quem tem a bênção de Jeová. Lutas e tempestades vêm para nós, né? Mas Deus, Ele não é sádico, Ele não quer ver você sofrendo. Quando ele te manda uma luta, te manda um sofrimento, Ele quer desse sofrimento te fazer crescer. Ele quer fazer com você, nessa luta, que você enrijeça os seus músculos, que o músculo da sua fé seja fortalecido, esse braço da fé cresça, esse braço da fé seja forte, para que você vença outras batalhas maiores que virão pela frente. O salmista, no Salmo 119, 71, ele diz: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. No outro versículo ele fala: antes eu andava errado, mas agora eu ando certo, porque aprendi a tua palavra. O próprio Deus, lá em Deuteronômio 8:3, ele fala para Moisés ensinando ao povo, que Deus humilhou o povo de Israel, deixou ter fome, te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Deus deixou Israel passar fome, aquele maná ninguém conhecia, até hoje muita gente procura entender o que era aquele maná. O que é aquele maná nós não sabemos, diz a Bíblia que ele parecia bolos, né, de coentro, e caía de manhã. Quando o orvalho caía, eles iam lá, encontravam aquele maná caído, cozia aquele maná na água e comia aquele maná. E durante 40 anos Israel comeu daquele maná, não teve anemia, não teve diabetes, não teve colesterol, não teve triglicérides. Durante 40 anos cresceram e se fortaleceram como uma nação para entrar na terra prometida, que ia comer pão, que ia nascer, que eles não plantaram, né? Quando chegaram lá encontraram frutos, né, da terra, mantimento que eles não plantaram. Durante um ano o maná continuou caindo. Quando eles colheram a primeira colheita, o maná deixou de cair. Deus mostrando para ele: ó, eu faço isso, provo vocês, para vocês aprenderem que vocês não vivem só de pão, mas da palavra que sai da minha boca. E inclusive isso foi motivo de Satanás tentar Jesus, usando esse versículo. Quando Jesus teve fome, Satanás pergunta para Jesus: manda que essas pedras transformem em pão. Jesus diz: não só de pão, mas está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Os discípulos, ali com Jesus, eles fizeram 3 perguntas para Jesus. A primeira pergunta está no versículo 38. Mestre, não te importa que pereçamos? Nós vimos que durante aquele dia, Jesus ensinou para os seus discípulos as parábolas do reino. Está lá no capítulo 4, parábola do semeador, explicou a parábola do semeador, falou a parábola da candeia, falou sobre a parábola da semente, a parábola da mostarda, falou por que ele falava por parábolas, mas naquele momento ele disse: ó, terminou o dia, vamos passar para o outro lado, né? E ele cansado, falou o dia todo, ele foi dormir lá na popa do barco. Os irmãos sabem que popa é a parte traseira do barco, e proa é a parte dianteira do barco. Jesus estava dormindo lá na parte traseira. E os discípulos, acreditando que eram experientes, no início tentaram remar contra aquela tempestade. Quiseram resolver a coisa da sua maneira e se esqueceram que Jesus estava no barco. Só lembraram de Jesus quando a crise começou a se agigantar, e diz o versículo 37, que levantou-se um grande temporal de vento, as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Quando o barco já estava enchendo de água,
e eles tentando jogar aquela água para fora e remar, porque eles eram experientes, estavam acostumados com aquela pescaria naquele barco ali, muitas vezes, talvez já tivesse enfrentado alguma tempestade, mas só nesse momento que eles lembraram de Jesus. É a mesma coisa nós, quando nós temos um probleminha assim, um pouco pequeno, nós nos esquecemos de Jesus, queremos resolver a nossa maneira, mas quando nós vemos que o problema está grande, aí corre para a igreja, corre para a casa do pastor, ora por mim, tem misericórdia de mim, começa a jejuar, começa a levantar de madrugada, né? Mas por que não faz isso quando tem bonança, né? O que eu disse atrás, né? Para que fortaleça a fé, para enrijecer os músculos da fé. Não, tem que esperar o momento mais difícil para procurar Jesus, né? E nesse momento de pânico eles lembraram de Jesus. E será que conosco é diferente, né? Eles agiram com uma forma de censura. Senhor, o senhor está vendo tudo isso e o senhor não vai fazer nada? O senhor vai ficar aí dormindo, né? E muitas vezes, será que nós não perguntamos também assim? Quantos de nós aqui já pensou, né? Deus se esqueceu de mim. Senhor, o senhor não está vendo essa minha luta? Ah, Deus não está nem vendo. Deus nem cura mais. Isso aí era para o tempo dos discípulos. Cura hoje não existe. Milagre não existe mais. Senhor, aí que lembra, né? O senhor não vai fazer nada, né? Aí nessa hora, até o salmista, se nós vermos lá no Salmo 70, ele diz: apressa-te, ó Deus, em livrar-me. Outro exemplo, nós vemos isso aí, é o exemplo de Marta e Maria, né? Lázaro estava doente, parece que estava doente, não era assim uma doença tão difícil, né? Que mandou um mensageiro dizer para Jesus: mestre, aquele a quem o senhor ama está doente. Nós não vemos assim uma urgência no mensageiro, né? Aí Jesus fala para aquele mensageiro: essa enfermidade não é para a morte, é mais para que o Filho de Deus seja glorificado nela. E diz a Bíblia que Jesus demorou aonde ele estava ainda 2 dias. E nesses 2 dias, aquele mensageiro retorna para Betânia. Betânia estava distante de Jerusalém, cerca de 4 quilômetros. E ele volta para Betânia e vai encontrar com Marta e Maria. Deu o recado? Dei. O que o mestre falou? Ele disse que essa enfermidade não é para a morte, mas Lázaro já havia morrido. Os irmãos imaginam o que aquele mensageiro pensou, né? Eu vou lá, o homem fala para mim que essa enfermidade não é para a morte, e eu chego aqui, Lázaro já morreu, porque Jesus ficou 2 dias lá, e quando Jesus chegou na casa de Marta, Lázaro já havia sepultado já 4 dias, então quando ele chegou de avisar Jesus, Lázaro já tinha morrido. Olha a falta de fé, né? O que vai acontecer agora? Esse Jesus falou que não era para a morte, mas o Lázaro já morreu, já está sepultado. Aí Marta, a Bíblia não mostra, né, a indignação de Marta, né? Mas os irmãos imagina como que Marta ficou nessa hora, né? Jesus falou para você que essa minha enfermidade não era para a morte, e Lázaro já morreu, já está sepultado. E Jesus não chega. Nessa hora, todos nós nos desesperamos, né? Achamos que Jesus está demorando. Mas Pedro fala que o Senhor não é tardio, né? Embora muitos o tenham por tardio, mas o Senhor é longânimo. O que é longânimo? É aquele que está tranquilo, em todo momento ele não tem aquele apavoramento, não tem aquele desespero, né? E Jesus, quando vem, Marta vai encontrar com Jesus. Aí o que Marta fala para Jesus? Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Não fala mais nada disso, mas eu creio que Marta falou muito mais coisa para Jesus. Marta estava indignada com Jesus. O Senhor fala que nos ama, Lázaro é seu amigo, eu mandei avisar o Senhor, e o Senhor demorou mais 2 dias lá onde o Senhor estava, hoje o Senhor chega aqui, já é o 4º dia que Lázaro está sepultado. Marta,
teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, Senhor, na ressurreição do último dia. Eu lendo na Bíblia Dake, os irmãos que têm a Bíblia Dake aí, o Dake faz um comentário nesse versículo, dizendo que os rabinos judeus, eles tinham um costume, eles tinham uma crença, que quando uma pessoa morria, o espírito saía do corpo e ficava rondando a sepultura durante 3 dias, esperando que ele pudesse voltar para aquele corpo. E como ele não voltava, no 4º dia começava a putrefação, né, quando começava a cheirar mal, aí esse espírito deixava o túmulo e ia embora. Por que Jesus demorou 4 dias? Porque se ele voltasse antes dos 4 dias, o milagre não seria tanto igual foi. Jesus quis ensinar com esse milagre. Com essa demora, Jesus quis ensinar que se aquele espírito, os rabinos acreditavam que aquele espírito ia voltar para o corpo, não ia falar que Jesus ressuscitou. Iam acreditar que o espírito havia voltado. Mas como o corpo já cheirava mal e já era de 4 dias, Jesus foi lá e fez o milagre, e depois foi um motivo de tanta controvérsia dos judeus que eles quiseram matar Jesus e também a Lázaro por causa daquele milagre. Então, vemos que nessa demora, nós muitas vezes nos frustramos, né? Não é fácil realmente, no nosso modo de entender, aceitar essa demora de Deus. Nós acreditamos às vezes que Deus está demorando. Mas Jesus disse que viria sem demora. Já faz 2000 anos, Jesus não veio ainda. Muitos escarnecedores estão dizendo isso aí, né? Estão fazendo isso. A segunda pergunta que Jesus fez é: por que sois tão tímidos? Ainda não têm de fé? E será que é diferente conosco? Será que nós também não somos tímidos? Às vezes não nos falta fé? Quantas vezes os irmãos aqui que são pastores, que dirigem a congregação e que dirigem os cultos, chamam o pessoal para frente, faz a oração para os enfermos e às vezes termina a oração: pastor, amanhã o meu filho tem uma consulta marcada, eu posso levar naquela consulta? Mas não acabou de orar, e onde está a fé? Não acredita que amanhã ele está bonzinho, que ele já sarou e a consulta não precisa ser efetivada? Assim também é conosco, né? Quando Jó estava esperando esse silêncio de Deus, né? Nós vimos que Jó fez a Deus 70 perguntas e Deus não respondeu nenhuma. Jó fez a Deus 34 perguntas e Deus não respondeu. Depois Deus faz 70 perguntas para Jó e Jó também não consegue responder nenhuma. Aonde você estava quando eu colocava os fundamentos da terra? Quando todas as estrelas regozijavam com a criação do universo? E faz uma série de perguntas sobre a natureza, sobre a vida secular, e Jó não consegue responder a nenhuma. Mas depois disso ele fala: ah, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque eu te vi. Ele aprendeu naquela tempestade, quando Deus derrubou a tese de Satanás, que Jó servia a Deus só porque ele era rico, porque tinha bênção. Derrubou a tese dos 3 amigos lá. Um fala que Jó havia pecado, e cada um tem uma tese para o sofrimento de Jó, e Deus mostra que ele estava no controle de tudo, e que o fim de Jó seria muito melhor do que o princípio, e que ele estava ensinando a Jó, para que hoje nós pudéssemos entender por que o justo sofre, né? E a terceira pergunta está lá no versículo 40. Por que sois assim tão tímidos? Não, no 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, né? Se as tempestades que vêm na nossa vida, elas são pedagógicas, elas são para nos ensinar, nós podemos aprender 4 coisas com essa tempestade. E essas 4 coisas, para ficar facinho dos irmãos guardar, eu vou falar tudo com a mesma letra, com a letra P. Primeiro, a promessa de Jesus. Eles não naufragaram por quê? Porque era a promessa de Jesus. Jesus não falou para eles: passemos para outra banda? E se Jesus falou: passemos para outra banda, eles iriam passar para outra banda.
Mas eles não acreditaram nessa promessa, eles duvidaram dessa promessa. Outra coisa que nós aprendemos, a presença de Jesus. Jesus está presente no barco, mas eles ignoraram a presença de Jesus. Tentaram resolver aquela tempestade, aquele possível naufrágio, de uma forma, do modo deles. Só no momento da maior calamidade que eles lembraram de Jesus. Outra coisa que nós aprendemos, outro P. Primeiro, a promessa. Segundo, a presença. Terceiro, a paz de Jesus. Não estava tempestade? E Jesus dormia. Jesus não sabia que ia ter tempestade? Sabia. Porque ele era Deus, ele sabia todas as coisas. Ele sabia que aquela tempestade viria, mas ele sabia também que aquela tempestade iria se acalmar. Por quê? Porque ele estava no controle. Embora eles achavam que eles estivessem no controle, quem estava no controle é Jesus. Nós pensamos que nós estamos no controle da nossa vida, mas quem controla a nossa vida é Jesus. O próprio Jesus disse lá em Mateus que até os fios da nossa cabeça estão contados. E dizem por aí, que está na Bíblia, mas não está na Bíblia, né? É ditado humano, que nenhuma folha da árvore cai se não for da vontade de Deus. Tudo acontece de acordo com a sua vontade. E, por último, a promessa, a presença, a paz e, em quarto lugar, o poder de Jesus. Ele vai e repreende ao mar e repreende as ondas. Ele estava dormindo, mas ele confiava que ele tinha todo o poder, que ele tinha o poder, porque ele era Deus, ele estava com Deus, né? Diz João lá em João 1, que ele estava no princípio com Deus. Embora esse episódio, esse trabalhar de Deus aí, de Jesus sendo Deus e sendo homem, é controvérsia, é uma doutrina que muitos não conseguem explicar. Houve durante o primeiro século da igreja, os pais da igreja, muitos doutrinadores, muitos heresiarcas que pregavam que Jesus era fantasma, que Jesus não era Deus, que Jesus era metade homem, metade Deus, que Jesus não era Deus, porque sendo Deus, Jesus habitava nesse corpo humano, né? E o corpo de Jesus era apenas aparente, mas nós vemos que Jesus era homem e Jesus era Deus. Ele provou isso para todos nós, né? E nós vemos que nesse capítulo, na sequência, no capítulo 5, ele realmente mostra esse poder. No capítulo 4, ele mostra esse poder sobre a tempestade. No capítulo 5, ele mostra quando ele chega do outro lado, e Jesus tinha que repreender essa tempestade não podia prosperar, por quê? Já havia algo para Jesus fazer lá do outro lado. Quando Jesus chegou do outro lado com o barquinho, era na terra de Gadara. Lá Jesus encontra um endemoniado. O endemoniado andava nu, andava acorrentado, andava pelos cemitérios e ninguém conseguia prendê-lo. Mas Jesus, quando chegou, expulsou aquela legião. Diz a Bíblia que era uma legião, né? E legião são 6.000 demônios. Os irmãos imaginam uma pessoa possuída por 6.000 demônios, o que ele é capaz de fazer. Mas quando Jesus expulsa o demônio daquele moço, os demônios saem, entram nos porcos, os porcos caem num despenhadeiro e se afogam no mar. E aquele gadareno senta, coloca sua roupa, fica em são juízo e quer seguir a Jesus. O que Jesus faz? Jesus liberta, mostrando que ele tem poder. Jesus liberta aquele endemoniado, Jesus cura aquele endemoniado, e ele quer acompanhar Jesus. Jesus fala, não me acompanha, mas vai e anuncia aos teus quão grandes coisas o Senhor fez por ti e como fez misericórdia a ti. Jesus o fez um missionário, Jesus o comissionou para que ele fosse e anunciasse a sua palavra. Então Jesus curou, libertou e comissionou aquele gadareno, né? Essa paz que Jesus traz, nós vemos também naquele navio em que Paulo estava indo para Roma. 276 pessoas, mas Deus aparece para Paulo e fala, Paulo, não temas, que você vai ser apresentado em Roma, não só você, mas todos os ocupantes desse navio. E o pessoal não queria comer, estava em jejum, fazia vários dias que não via a luz do sol, não via a luz da lua, porque era uma tempestade muito negra,
Mas Deus aparece para ele e fala, não temas, que você vai ter que apresentar perante César. Aí ele fala para eles, vocês podem comer, tomem ânimo, porque o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Olha que convicção de Paulo, né? Esse é o poder de Jesus. Esse é o poder que Jesus deu para os seus discípulos e deu para nós também. Jesus disse, né? Eis que vos dou o poder. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Eis que eu vos dou o poder. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Esse poder de Deus está conosco, está com a igreja. Deus deu esse poder para a igreja. E esse poder foi mostrado no capítulo 5, quando Jesus cura esse gadareno. Depois Jesus está indo para a casa de Jairo. Jairo chama Jesus para que vá curar sua filha. Nesse meio de tempo, aparece uma mulher do fluxo de sangue. Jesus liberta a mulher do fluxo de sangue e vai na casa de Jairo. A menina já havia morrido, mas Jesus diz, talita cumi, eu te digo, levanta e anda. Jesus tem poder sobre a morte. Esse Jesus, ele é maravilhoso. Nessa tempestade que nós vimos aqui, Jesus estava no barco, e aí teve uma outra tempestade, aquela que Pedro vê Jesus vindo, andando sobre o mar. E os discípulos estavam no barco e Jesus estava no monte. Mas Jesus vem andando sobre as ondas. Na primeira tempestade, Jesus pergunta para ele, né? Vocês são tímidos, como é que não tendes fé? Naquela segunda tempestade, Jesus pergunta para Pedro, homem de pouca fé, quando Pedro começa a afundar, homem de pouca fé. Quer dizer, eles que não tinham fé, agora Pedro já tinha pelo menos um pouco de fé, porque tinha pouca fé, né? Eles aprenderam com isso e ganharam fé, acreditaram que realmente Jesus estava com ele, que Jesus era o Todo-Poderoso. E a última pergunta que eles fazem para Jesus, que eles fazem ali no barco, é: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles andavam com Jesus, mas não conheciam com Jesus. Mas nós conhecemos quem é Jesus. Quem que é Jesus? Jesus é aquele que estava lá na antiguidade, lá na eternidade remota, não sei que tempo foi, né? Lá na eternidade passada, trabalhando o nosso plano de salvação. Ele é o Deus dos profetas, Ele é o Deus dos patriarcas, Ele é o Deus que apareceu ali para João Batista, e João Batista disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que andou com os discípulos, curou, salvou, libertou, ressuscitou mortos. Jesus é aquele que morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, apareceu no cenáculo, estando as portas fechadas, e disse para os seus discípulos: paz seja convosco. E é essa paz que Jesus deu para os seus discípulos, que Jesus quer dar a cada um de nós. Ele disse para os seus discípulos: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. E esse Jesus é o mesmo que disse para os seus discípulos que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E passado 40 dias, esse Jesus é assunto ao céu. E quando Jesus sobe ao céu, aparece dois varões dizendo: varões Galileu, por que vocês estáis aqui olhando para o céu? Esse Jesus que agora subiu, um dia ele vai voltar, assim como hoje ele subiu. E eles voltaram para Jerusalém, e dali mais 10 dias, no 50º dia, desce o Espírito Santo, enche eles de poder, e eles saem para todo mundo, pregando o Evangelho a toda criatura. Esse Jesus aparece a João na ilha de Patmos e diz que ele é o primogênito dos mortos, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio do fim, ele é o salvador do mundo, ele é o dono da igreja, ele é o nosso Deus, ele é o teu Deus, ele está aqui conosco, porque ele nos prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Bíblia diz lá em Apocalipse 7 que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aquele que os traspassaram. Ele vem montado num cavalo branco, na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No Apocalipse 22, ele é a raiz de Jessé, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E ele vem e traz com ele o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Então, por que ter medo?
Por que temer se o Senhor está conosco? Ficamos de pé e agradecemos a Deus por tudo que o Senhor tem falado conosco. Se alguém nesta noite está com medo, está passando por uma luta e tem dito: será que Deus não está me ouvindo? Com certeza alguém diz: Deus não está me ouvindo, e hoje Deus falou com você que Ele está pronto a te ouvir e está pronto a te socorrer. É só você pedir, é só você clamar, é só você chegar e pedir: Senhor, salva-nos que pereçamos. Senhor, eu não aguento mais essa luta. Senhor, eu não aguento mais essa enfermidade. Senhor, o meu filho está nas drogas. Senhor, eu não aguento mais essa crise na minha família. Senhor, restaura o meu casamento. Senhor, restaura a minha família. Senhor, salva o meu filho. Senhor, salva o meu marido. Senhor, salva a minha esposa. Você que está com enfermidade e tem clamado, Jesus está pronto para te curar, para resolver o seu problema, para te dar vitória, e juntos nós cantarmos o hino da vitória. Nós vemos que os discípulos, após esse episódio, perguntaram: quem é este? Mas a partir do momento que eles andaram com Jesus, eles desenvolveram a sua fé. E fé é a esperança das coisas que não se esperam. Fé é a certeza daquilo que você espera, mas que você não vê. O milagre está pronto para chegar e você não está vendo. Mas Jesus está pronto, está trazendo o milagre para você receber nesta noite. Essa noite é dia de milagre. Se nesta noite tem alguém aqui também que ainda não conhece a Jesus, conforme nós conhecemos, ainda não aceitou esse Jesus, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Levante a sua mão e nós queremos orar por você, para que Jesus escreva o seu nome no livro da vida, te dê vitória. Se não tem, que Deus te dê uma outra oportunidade. Vamos orar, agradecendo a Deus em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nesta noite, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, agradecidos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem prometido estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor prometeu aos Seus discípulos que estaria com eles, meu Senhor, onde tivesse 2 ou 3 reunidos no Teu nome. E nós estamos aqui, Senhor, reunidos no Teu nome, temos falado, Senhor, a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, que o Senhor continue abençoando os Teus filhos, que os Teus filhos, meu Senhor, possam ter a certeza, possam desenvolver a sua fé, que no momento mais difícil, naquela luta mais ferrenha, naquela tempestade mais empolada, o Senhor está conosco para nos dar vitória e para nos abençoar. Pai Santo, tudo isso nós te pedimos e desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Volte quinta-feira da vitória, vamos estar aqui, receber a nossa vitória em nome de Jesus. Guarde tudo que você ouviu nesta noite, que o nosso Deus é maravilhoso.